Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, Professor Diogo Comba. Já peço logo para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. E óbvio, compartilhe bastante este vídeo aqui com seus amigos, com seus familiares, certo? Hoje eu venho aqui para falar sobre 4 temas de redação muito polêmicos. 4 temas esses que dificilmente aparecerão lá no Enem no final do ano. O primeiro deles, qual é? O primeiro deles é a questão armamentista no Brasil. Você já deve ter visto, já deve ter ouvido várias lideranças políticas falando sobre a questão do porte de armas, que esse porte de armas deveria ser liberado para civis, que um povo armado não é um povo escravizado, por exemplo. Você já deve ter assistido, ou pelo menos ouvido falar também, sobre o documentário norte-americano Tiros em Columbine, que fala sobre a questão armamentista nos Estados Unidos, que fala sobre a facilidade de se conseguir uma arma de fogo nos Estados Unidos. Estou te mostrando aí os dois lados. O que é interessante você fazer então? Se inteirar a respeito dessas declarações, dessas lideranças políticas quanto ao acesso às armas de fogo no Brasil e assistir a esse filme Tiros em Columbine, um documentário do Michael Moore muito interessante sobre a questão, para você ter um acesso amplo aos dois lados da discussão e, quem sabe, formar a partir daí o seu ponto de vista. Qual é o segundo tema? A questão das drogas, a luta contra as drogas no Brasil. As drogas, tá vendo? Já ia falar dorgas. As drogas no Brasil, que são um problema muito ligado, intimamente ligado à questão de saúde pública, mas as drogas acabam sendo um problema visto principalmente como segurança pública, certo? Tá vendo? Já são dados, já são argumentos que você poderia explorar, que você poderia comentar no seu texto. Afinal, a luta contra as drogas deve ser pelo viés da saúde ou pelo viés da segurança, certo? Quando a gente fala de droga, a gente está falando do uso recreativo dessa ou daquela droga, ou está falando muitas vezes dos problemas que certas drogas causam nas grandes cidades, causam nas famílias. Drogas, um outro tema bastante polêmico que, creio eu, dificilmente apareceria como tema da redação do Enem, mas vale bastante a pena você se inteirar sobre eles. Pesquisa lá notícias sobre essa questão armamentista no Brasil, pesquisa notícias sobre essa questão das drogas no Brasil, pesquisa filmes. Teve até recentemente uma novela da Globo que foi reprisada no Viva, a novela O Clone, falava sobre a questão das drogas no Brasil e o mal que as drogas fizeram a jovens, fizeram a adultos, a personagens presentes lá ao longo da trama, certo? Até agora falamos já de 2 temas. Qual o terceiro tema agora? A questão da pena de morte no Brasil, certo? Eu já corrigi uma redação do Enem, era a redação da Lei Seca, os efeitos da Lei Seca para o Brasil. Houve um candidato ou candidata que falou lá na proposta de intervenção que a pessoa que dirigisse embriagada deveria ser punida com a pena de morte. Eu fiquei pensando, poxa, tá desrespeitando os direitos humanos. Mas, na época, a orientação que eu recebi é que, na verdade, era uma proposta de intervenção na base da punição que deveria ser aceita, não deveria ser considerada pena de morte, visto que, em alguns países desenvolvidos, inclusive, a pena de morte é legalizada. Nos Estados Unidos, até recentemente era. Não sei qual a situação agora. Se alguém puder me atualizar, por favor, faça isso nos comentários. Você já deve ter visto alguma série, algum filme em que a pena de morte nos Estados Unidos era retratada, por exemplo, certo? Enfim, pena de morte, sim ou não há pena de morte, uma outra possibilidade de tema, mas creio eu que dificilmente apareceria, porque acaba sendo um tema em que esse limite entre ferir ou não os direitos humanos acaba sendo muito tênue. E o que seria considerado um crime para levar à pena de morte, no caso brasileiro, certo? A questão da violência no Brasil deve ser resolvida apenas na base da punição, é uma questão muito interessante. Se você quiser discutir melhor o assunto, coloca aí nos comentários também. E agora, uma quarta possibilidade de tema é a eutanásia. O que é a eutanásia? É uma palavra que vem do grego que significa fim misericordioso. Em alguns países do mundo, eu vi recentemente, por exemplo, no filme
Como Eu Era Antes de Você, que mostra o relacionamento amoroso entre dois jovens, só que o homem lá desse relacionamento, ele era tetraplégico, ele acaba se apaixonando pela sua cuidadora, pela sua assistente, mas esse relacionamento não pôde ser levado adiante porque ele decide viajar a um outro país e optar pela eutanásia. Em alguns países do mundo, a eutanásia, quando a pessoa não tem, digamos assim, maiores perspectivas de vida, ela é permitida, certo? Mas, mais uma vez, a gente lembra que isso aí acaba batendo muitas vezes de frente com os direitos humanos. Será que é ou não ferir os direitos humanos optar pela eutanásia, defender a eutanásia, certo? Talvez a gente deveria até discutir mais a questão no Brasil e no mundo, certo? Enfim, esses 4 temas: questão das armas, questão das drogas, a pena de morte e a eutanásia. Temas muito polêmicos que, na minha opinião, dificilmente aparecerão como temas lá no Exame Nacional do Ensino Médio. Se você lembrar de mais algum, ou se você quiser conversar mais a respeito de qualquer um deles, coloca aí nos comentários ou então me procura lá no Facebook ou no Instagram. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.